Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. A Ateliê Editorial e o Instituto de Estudos Avançados recebem a todos, esta manhã para o lançamento do livro e a palestra Por que Utopias Amazônicas? Editores e autores do livro Utopias Amazônicas se reúnem neste evento para refletir sobre os desafios da Amazônia e os futuros possíveis para a região. Há 70 anos, com a abertura de rodovias para o interior da floresta, o Brasil deu início a uma das mais agressivas ocupações de fronteira do planeta. A Amazônia passou a ter relevância econômica nacional e internacional, mas a um custo altíssimo. Devastação ambiental sem precedentes, grilagem, violência no campo, invasão de terras indígenas e reservas ecológicas, além da desfiguração das culturas locais. Diante deste cenário, pesquisadoras e pesquisadores apresentam diagnósticos críticos sobre o modelo vigente de ocupação da Amazônia e apontam a necessidade urgente de novos modos e não modelos para pensar e habitar a região. E, por que não, novas utopias. A pergunta que guia esta conversa e a edição do livro é: enquanto há floresta para abrigar nossos sonhos, quais utopias ainda restam para a Amazônia? Vamos dar início à abertura do seminário e lembramos que a todos, para que ao final da apresentação haverá perguntas que podem ser enviadas para o e-mail iea.responde@usp.br. Já estão aqui no palco da abertura o professor José Pedro de Oliveira Costa, do Instituto de Estudos Avançados da USP, o autor Marcos Colom e Aurélio Miquiles. E para a abertura inicial, a fala inicial, convidamos a doutora Marita Koch-Weser, que fará sua participação online. Obrigada. Vocês me escutam? Bom dia. Em nome do Programa Amazônia em Transformação, História e Perspectivas do Instituto de Estudos Avançados, é um prazer parabenizar Marcos Colom e Lúcio Flávio Pinto por organizarem um livro fascinante sobre as utopias amazônicas, apresentando-nos um leque de interpretações, filosofias, fatos e bastantes provocações. As tantas utopias da Amazônia tratam maiormente de tempos e mitos passados, pelo visto, quase fora do nosso alcance de hoje. São visões de vidas indígenas em harmonia com a natureza, vidas muito longe das fronteiras do desmatamento que comem a selva. São tempos longe do garimpo feio e poluidor de hoje, longe do crime organizado e de outras devastações de hoje. Precisamos mais... Enquanto restabelecemos a conexão com a doutora Marita, passamos a palavra ao professor José Pedro. Eu gostaria de agradecer, primeiro, o convite, segundo, o lançamento do livro, o esforço de vocês, mas eu gostaria de iniciar explicando quem é a professora Marita, que está aqui nos falando. Marita Koch-Weser é uma alemã brasileira, casada com um brasileiro que também tem a nacionalidade alemã, foi diretora do Banco Mundial, certo, durante mais de 20 anos, do setor de meio ambiente, e fez o seu mestrado e seu doutorado. Os indígenas e originais. Então, vamos deixar ela terminar e depois outras populações tradicionais pode ser imitada por nós hoje. Hoje, temos muito mais gente na Amazônia que, pelo menos, nos séculos do recente passado. Temos umas 70 milhões de pessoas. Não sabemos quantos, talvez era uma vez, sobreviviam na Amazônia. Estamos aprendendo tarde. Em muitas regiões, muitas situações, já tarde demais. Muitos conhecimentos e, com os conhecimentos, muitos conceitos espirituais já se diluíram
ou se perderam completamente. Mas muitos conhecimentos ancestrais, muitos conceitos espirituais associados ainda podem ser e devem ser resgatados. Isso é urgente. E muitos devem ser contemplados com pleno respeito por programas da ciência moderna. Estamos falando de um encontro de ciência moderna e saberes e estratégias tradicionais. Além de conhecimentos ancestrais, também antigas vivências colaborativas podem nortear iniciativas em sociobiodiversidade. Sociobiodiversidade, uma esperança hoje, empreendimentos que inspiram novos caminhos e nova sustentabilidade. Estamos aprendendo com utopias da Amazônia, num período da humanidade e da Terra, como a introdução já falou, que valoriza como nunca antes o papel global da Amazônia para a saúde climática e para o resgate da mais iminente biodiversidade do planeta. Enfim, precisamos mais que nunca de utopias amazônicas. Cabe à nossa geração transformar o futuro melhor, utópico, em realidade, não em utopia, saindo da utopia, fazendo isso uma realidade no chão. Estamos abrindo a porta para compreender a Amazônia na sua íntegra, com sua gente, sua preservação de vida silvestre e natureza e suas funções chaves para a estabilização climática do planeta. Muito obrigada e passo a palavra ao querido colega professor José Pedro de Oliveira Costa. Obrigado, Marita. Obrigado a todos. Eu estava lhe dizendo a todos, apresentando a você, Marita, só um resumo, porque o seu currículo é tão extenso, certo? Mas, como eu dizia, naquele momento em que falhou o vídeo, Marita, entre outras qualidades, ela fez seu doutorado na Amazônia, estudando com brasileiros, ela é brasileira alemã, e foi durante décadas diretora do Banco Mundial do setor de meio ambiente. Então, lidou com isso, certo, no final do século XX, com todos os brasileiros, bolivianos, equatorianos, colombianos, e tem um conhecimento, digamos assim, síntese dessa questão como um todo. Eu, pobre mortal, fui professor 40 anos aqui na USP, na Faculdade de Arquitetura, e como brinco, aqueles velhinhos assanhados acabam vindo parar aqui no IEA. Então, Marita me convidou para partilhar com ela esse trabalho. Nós estamos há 15 anos trabalhando aqui na Amazônia, certo? No IEA, com esse programa, e ela, mais recentemente, convidou e integrou também a esse trabalho, ou esse trabalho se integrou ao trabalho do professor Carlos Nobre, que tem toda uma programação internacional, inclusive, de uma proposta abrangência, sempre pensando a foco principal do trabalho do professor Carlos Nobre diz respeito ao controle, ou buscar o controle da questão climática, certo? Ele é um dos principais climatologistas do mundo e o principal da Amazônia, e Marita e Carlos têm trabalhado integradamente nisso. Então, eu acredito que a nossa função dela, e no caso minha, certo, é agradecer a todos que fizeram esse trabalho, certo? Agradecer à editora Ateliê, que é uma editora nobilíssima, certo? Muito bem-vinda sempre. O professor Plínio é um marco da questão da edição brasileira. E eu, pessoalmente, também com o apoio da Marita e de todos, lidero aqui um programa de proteção da foz do Rio Amazonas, junto com o Museu Emílio Guild. Nós temos desde 2023 trabalhando nisso. Estamos finalizando, está aqui o professor Iago Salles, que está vindo da Universidade Estadual do Amazonas, que também está trabalhando nisso. O professor Turra, Alexander Turra, é uma liderança, tem uma cátedra aqui no IEA da Unesco para tratar das questões marinhas, e nós então estamos trabalhando na busca de uma integração com o pessoal do Amazonas, que é a maioria desse trabalho, para a proteção
da parte marítima da Amazônia. Então, isso também que é integrada à parte terrestre, ou seja, a parte marítima vive de todos os nutrientes que o rio Amazonas traz para dentro do mar e tem todas as suas boas consequências até agora que a gente gostaria que fossem mantidas. Eu não quero me estender muito aqui, não sei se a Marita gostaria de acrescentar alguma coisa, mas sempre é um prazer revê-la, depois de cerca de um mês que nós estivemos juntos aqui, ela esteve no Brasil, e estamos muito satisfeitos e vamos buscar conhecimento do trabalho de vocês. Esta utopia da Foz do Amazonas se junta a esta também, a utopia que Marita e Carlos Nobre têm também, faz parte desse trabalho, então somos todos, assim, marinheiros do mesmo barco. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado, professora Marita, obrigado, professor José Pedro. E passamos agora à apresentação do tema, que estará a cargo de Marcos Colom. Marcos Colom, que é professor, jornalista, poeta e documentarista. Atua como professor de mídia e comunidades indígenas pela iniciativa Southwest Borderlands na Escola de Jornalismo e Comunicação de Massa Walter Cronkite, da Universidade Estadual do Arizona. Especialista em estudos literários e culturais brasileiros, com foco nas representações da Amazônia e do meio ambiente na literatura e no cinema brasileiro dos séculos XX e XXI. Seus artigos jornalísticos foram publicados em veículos proeminentes como Público, Folha de São Paulo, Mídia à Parte, Latin America Bureau e El País. Produziu e dirigiu 2 documentários que extrapolam as complexas relações da humanidade com o mundo atual, Muito Além da Fordlândia, em 2018, e Pisar Suavemente na Terra, 2022. É fundador e editor-chefe da Amazônia Latitude, uma editora e revista digital ambiental, e também autor de Amazônia em Tempos de Guerra, de 2024. Com a palavra, professor Marcos Colom. Obrigado a todos. Saudações amazônicas. Antes de tudo, eu quero abraçar todas e todos que estão aqui presentes, que estão online, com a força dos braços da castanheira, da Sumaúma e da seringueira. Queria agradecer ao Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, ao Grupo de Pesquisa Amazônia em Transformação, História e Perspectiva, na pessoa da professora Marita Colvesser, que está online, e aqui do professor José Pedro de Oliveira Costa. Creio que é fundamental, né, destacar a importância de estarmos aqui como autores da Amazônia, em um espaço de diálogo sobre ecologia e saberes, conectando ideias que reverberam tanto neste ambiente quanto nas universidades da Amazônia brasileira. Que esse seja o início de uma utopia de colaborações, num contrafluxo e fluxo de ideias, o que, de certa forma, já representa a própria utopia do livro, né? Agradeço também a Ateliê Editorial, representada aqui pelo Plínio Martins, pelo Carlos Gustavo do Carmo, e toda a equipe editorial pelo cuidado e pela dedicação na ardua tarefa de acolher e publicar a obra que aqui estamos lançando, assim como por organizar essa recepção nesse espaço tão importante para a apresentação do nosso livro Utopias Amazônicas. Estar aqui nessa sala, Alfredo Boss, é importante. Quando o Alfredo Boss esteve nos Estados Unidos pela primeira vez, eu estava recebendo ele lá em Princeton. Então, fico muito emocionado de poder estar aqui. Um especial agradecimento a todos os autores que fizeram essas utopias possíveis. Se puder passar o próximo slide. E aqui temos, né, Alberto Xerife, né, do Peru, João Jesus Paz Loureiro, do Pará, o professor Bruno Malheiros, que vai falar daqui a pouco, do Pará, Renan Freitas Pintos, do lado de Manaus, José Henrique Quinteiro, da Venezuela, Philip Ferside, que é um americano, mas que mora residente em Manaus, professora Edna Castro, Fernando Michelet, ao professor aqui, o nosso documentarista e grande amigo, Aurélio Miquiles, Lúcio Flávio Pinto, Natália Nascimento, Júlia Ariera, Carlos Nobre, Alberto Acosta, do Equador, Flávia Marinha Lisboa, que está aqui, que vai falar daqui a pouco, Raimunda Monteiro, Sancler Cordeiro da Trindade e a querida Ivânia Neves. Parafraseando os mutantes, dizem que sou louco por pensar assim. Pode parecer loucura,
vir, né, aqui falar de utopias e sonhos neste momento, especialmente vindo de um pesadelo vivido nos Estados Unidos, né? Um pesadelo que ameaça não apenas a Amazônia, mas o mundo inteiro, com a ascensão ao poder das oligarquias tecnocráticas que desafiam a própria inteligência humana. Mas vamos lá. Por que utopias amazônicas? Perdão. Eu ia falar um pouco desse outro slide que eu acho que está aqui. Utopias para outros mundos possíveis desde a Amazônia. Quero trazer a lembrança da minha avó, Dona Brosina da Silva, mulher piauiense, de beneditinos, negra, quebradeira de coco, mãe de 9 filhos, cheia de utopias, e que me criou. Sim, fui criado por uma mulher muito especial. Ela nunca aprendeu a ler e escrever, mas me deu lições e plantou em mim utopias da terra. Ensinou-me a pegar numa enxada, adubar o solo, senti-lo entre as mãos e sentir o cheiro da terra depois da chuva. Minha avó era uma sonhadora, e muitos dos seus sonhos e utopias ficaram marcados em mim, estão em mim, fazem parte de mim agora. Ela sempre imaginava o futuro, retornando ao passado, e dizia como deveríamos ter vivido, feito isso ou aquilo. Sonhava com um outro mundo, sem seca, sem fome, ambas tão caras para ela, né, nas secas do Nordeste brasileiro. Ela sonhava com outros mundos possíveis, ainda que não tivesse visto ou alcançado. Ao preparar essa fala, lembrei de tantas outras sonhadoras e sonhadores, e por que não dizer utópicos, utópicas, que ao longo das décadas deixaram suas sementes de utopia na luta pela Amazônia. Santos Dias, com sua utopia da reforma urbana em São Paulo, Margarita Alves, paraibana, e a primeira mulher a presidir um sindicato no Brasil, cuja utopia era garantir que todos os trabalhadores tivessem carteira assinada. Irmã Dorothy, que nos deixou a utopia de que a Amazônia não é apenas um lugar onde nascemos, mas o lugar que escolhemos chamar de lar. Ela não nasceu na Amazônia, mas foi em Anapu, que é o coração do Pará, covardemente assassinada. Dom Pedro Casadáliga, com sua utopia da Floresta em Pé, em Mato Grosso. Zé Cláudio Maria, do Espírito Santo, que carregava a utopia de uma Amazônia onde as populações extrativistas vivessem com dignidade, protegendo a floresta para futuras gerações, em Nova Ipixuna, no Pará. Adelino Ramos, Dezinho, de Rondônia, que sonhava com a utopia de um território onde camponeses pudessem viver e trabalhar sem medo de grileiros e madeireiros ilegais. Paulinho Guajajara, no Maranhão, que defendia a utopia de uma Amazônia onde os povos indígenas tivessem segurança em seus territórios, preservando a floresta e seus modos de vida. Bruno Pereira e Dom Phillips, que acreditavam na utopia de um Brasil em que os direitos indígenas fossem garantidos, os territórios protegidos e suas vozes respeitadas no cenário nacional e global. Maria Trindade da Silva, quebradeira de coco, Babaçu, no Maranhão, que buscava concretizar a utopia das comunidades extrativistas, trabalhando sem medo, resistindo ao avanço do agronegócio. Eunice Aparecida de Jesus, Nicinha, líder ribeirinha em Rondônia, integrante do movimento de atingidos por barragens, ela lutava pela utopia de uma Amazônia cujas comunidades de sua região não fossem expulsas por grandes hidrelétricas. Irmã Cleusa Coelho de Labra, do estado do Amazonas, que acreditava na utopia de um futuro onde as pessoas, os povos indígenas, vivessem sem violência ou exploração, com seus direitos plenamente garantidos. Padre Josimo, do Pará, que defendia a utopia de uma terra justa para camponeses e trabalhadores rurais, livre da opressão dos latifundiários. Contudo, pela exiguidade do tempo, gostaria de dar mais atenção a um deles, a Chico Mendes. Suas utopias e lutas não apenas se harmonizam, mas dialogam diretamente com a proposta que trazemos no livro Utopias. Eu estou traduzindo esse livro, que é um livro de 89, nunca publicado em português, do Chico Mendes. E Chico Mendes foi cruelmente assassinado em 88. Ele foi um homem de muitas utopias. E a pergunta que eu gostaria de fazer agora é a seguinte: o que fizemos com as utopias de Chico Mendes? Por que não acreditamos mais nelas e não lutamos por elas como deveríamos? Por que renunciamos a elas? Entre as muitas utopias, destaca-se de Chico Mendes a florestania. Nela, a cidadania amazônica se integra à preservação da floresta. Ele defendia a criação das reservas extrativistas para garantir que seringueiros ribeirinhos vivessem na floresta sem destruí-la.
Ele acreditava na aliança entre os seringueiros indígenas, a aliança dos povos da floresta, junto com Ailton Krenak e muitos outros, né, Techai, Tahir. Sonhava com uma economia sustentável comunitária, fortalecendo as populações locais, por justiça social e política para os trabalhadores rurais, garantindo seus direitos, terras e dignidade. Sua visão ia além de simples preservação da Amazônia, enquanto ambiente separado de nós humanos. Ele defendia um mundo onde a natureza e a humanidade coexistissem de forma justa e equilibrada. Portanto, quando essas lideranças e suas ideias, das quais dependemos como guias e inspiração, são ameaçadas ou silenciadas, nesse caso, quase todos mortos, chegamos ao momento que precisamos renovar nossas utopias. Sejam elas de outrora ou do presente. São esses mesmos líderes que nos impulsionam a novos modos de vida, resistência e reexistência. O nosso livro, Utopias Amazônicas, surge como uma proposta de resistência e reimaginação da Amazônia. É uma reimaginação feita a partir dos saberes ancestrais, através dos saberes ancestrais de seus povos. A floresta é apresentada não apenas como um espaço físico, mas como um de conhecimento biocultural que regula ciclos vitais do planeta. Assim, a diversidade étnica e linguística é indissociável da diversidade ambiental. Utopias Amazônicas, que aqui lançamos hoje, propõem uma inversão das referências analíticas. Nosso livro ele busca ouvir os territórios e reconhecer os saberes locais como imprescindíveis para repensar a relação entre humanidade e natureza. Ele, o livro e essas utopias reforçam a necessidade de um reencantamento do mundo, onde a reconexão com a terra e a valorização das cosmologias indígenas oferecem alternativas viáveis para um futuro sustentável e equitativo. O capitalismo voraz na Amazônia opera por um meio de um modelo extrativista que não apenas devasta territórios, mas também impõe um regime de violência estrutural contra povos tradicionais. A destruição ambiental está diretamente associada à concentração de terras, ao deslocamento forçado de comunidades e à negação sistemática de direitos territoriais. Portanto, a Amazônia Utopias propõe romper com esse ciclo ao pensar alternativas baseadas na sustentabilidade real, muito importante, no fortalecimento de autonomia dos povos amazônicos e na valorização dos seus modos de vida, que não são compatíveis com a lógica do acúmulo do capital. Nunca dizer o óbvio foi tão necessário. Só temos um planeta, só temos uma Amazônia, e eles são uma mesma matéria. A racionalidade ocidental, baseada no pensamento utilitarista e no controle da natureza, precisa ser confrontada com as cosmologias indígenas, que veem a floresta como um ser vivo e relacional. É o que buscamos em Utopias Amazônicas. Ele não é apenas ecológico, esse livro, mas epistemológico. Propõe um deslocamento de referências dominantes, aceitando que o conhecimento sobre a Amazônia deve emergir da própria Amazônia e não ser imposto de fora. Utopias Amazônicas, que lançamos aqui, passa por um esforço de reconexão com o território e suas formas de vida. Isso significa aprender com os povos da floresta, reconhecer a importância das línguas indígenas e valorizar práticas que historicamente garantiram a preservação da biodiversidade. Parafraseando Davi Copenau, é preciso desmercadorizar a vida. Por isso, Utopias Amazônicas segue um reencantamento da relação entre sociedade e natureza, reconhecendo que a floresta não pode ser separada dos povos que a habitam. Isso implica desafiar a lógica do capitalismo extrativista, que tem historicamente relegado a Amazônia a uma condição de periferia dentro do Brasil e do mundo. Muito pelo contrário. Se quisermos encontrar alguma condição de melhorar as condições de degradação que a vida humana enfrenta para a maioria dos habitantes do planeta, a preservação da Amazônia e seus povos deve ocupar o centro de nossas preocupações. Propomos, então, pensar a Amazônia do futuro. E isso exige romper com as fronteiras disciplinares também. Estamos num centro de saber e precisamos abrir um diálogo entre diferentes áreas de conhecimento, incorporando literatura, arte, geografia e as ciências sociais, em um esforço coletivo para reimaginar a região. Utopias Amazônicas não traz apenas uma proposta teórica, mas um chamado de ação, evidenciando dezenas de sinais de emergência que os tempos atuais não nos poupam de enviar. Não há nem mais tempo, como diria minha avó. Por isso, entendemos que o livro
é uma leitura obrigatória para a nossa necessidade de informação, compreensão, ferramenta necessária para combater a estupidez onde quer que ela medre. Nos textos, a região não é percebida como uma fronteira econômica, mas como um território estratégico para a soberania do Brasil, da América Latina e do mundo. Pois é fundamental expandir a imaginação política e geográfica sem se prender a fórmulas rígidas, reconhecendo a Amazônia como uma zona de múltiplas possibilidades, onde resistências e inovações se articulam. As populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras comunidades tradicionais foram historicamente invisibilizadas e tratadas como obstáculos ao desenvolvimento. Ao longo dos séculos, o Estado e a ciência ocidental produziram narrativas que negaram a humanidade plena desses povos, justificando sua marginalização e muitas vezes seu extermínio. Utopias amazônicas apresentam outra história, na qual essas populações são um itinerário de um centro de conhecimento, centro do mundo, como afirma Eliane Brum, eleita uma das 25 pensadoras ambientais do mundo. No centro de inovação e de possibilidade de existência que inspiram novas formas de organização social, econômica e política. Se, por um lado, a pesquisa científica que representamos aqui tem um papel crucial na proteção da floresta e na produção do conhecimento, por outro lado, há uma disputa política, econômica em torno do direito de se falar sobre a região. Nesse sentido, Utopias Amazônicas se baseia na resistência desses povos e no conhecimento de suas epistemes como fonte legítima de conhecimento, o que significa não apenas proteger essas comunidades, mas permitir que suas vozes sejam centrais na tomada de decisões sobre o futuro da Amazônia, desse território. Propomos um modelo de ciência que dialogue com os saberes locais e que não seja um instrumento de poder para interesses externos, estranhos à região, ao país e à maior parte do mundo. Isso implica o fortalecimento de universidades amazônicas, centros de pesquisas locais e iniciativas que partam da própria região, evitando a dependência de narrativas, instituições do norte global ou do sul local. Isso é o nosso livro, Utopias Amazônicas. O pior cenário possível é aquele que a destruição da floresta avança irreversivelmente, criando a pobreza, consolidando a desigualdade e a violência na região. O pior cenário possível é aquele em que a advertência que cada um desses escritores que participam deste livro grito não ressoe mais e tampouco reconstrua a destruição causada até aqui pela passagem irresponsável de bois e boiadas. Estamos ao lado de Ailton Krenak, Pepe Manoyama, Davi Copenau, Eliane Brum, entre outros, propondo narrativas para adiar o fim do mundo e construir novas formas de organização social e econômica baseadas na sustentabilidade, na justiça social e no respeito às cosmologias amazônicas. Esse futuro não é uma utopia no sentido de algo inalcançável, mas sim uma possibilidade concreta que depende das escolhas, como diz o professor Bruno Malheiro, políticas e da mobilização social que nós, como livros, com o livro, ou livro Gritos, ou livro Ação, queremos fortalecer. As utopias amazônicas sugerem que o futuro da Amazônia depende de uma mudança profunda na forma como enxergamos e nos relacionamos com a natureza. O fim da visão adoecida e adoecedora que separa o homem da natureza. Só assim conseguiremos lideranças que desenvolvam uma transformação ética filosófica que reconheça a independência entre todos esses seres vivos. É repetir o óbvio. Precisamos, para ontem, de alternativas viáveis para um planeta em múltiplas crises. Os povos amazônicos sempre souberam como fazer e ainda fazem. Seguir uma floresta de pé a despeito de tudo e de todos, Estado, seus governantes e agentes do capital. Utopias Amazônicas traz, na verdade, uma ideia de reencantamento do mundo, ou a sua desmercadorização, a desmercadorização de nós mesmos. Até porque, para os povos amazônicos, a floresta é um organismo vivo, repleto de significados espirituais, culturais e ecológicos. A Amazônia representa um modelo de vida que pode nos ensinar a viver de forma mais equilibrada, sustentável e generosa. Somos seres multidimensionais. Vivemos entre diferentes realidades.
a realidade possível, a realidade sonhada e a realidade ideal. O lugar da utopia está justamente entre essas dimensões. Existe aquilo que gostaríamos que fosse, aquilo que enxergamos como possível e viável na prática. Utopias amazônicas abrem janelas que nos desafiam a sonhar, a imaginar a Amazônia impulsionando a construção de um futuro coletivo. Cada capítulo aprofunda essa ecologia de ideias sobre a Amazônia e a Panamazônia, inspirando-nos a transformar imaginação, desejo e esperança em ação concreta, em um movimento coletivo de transformação. Acreditar nas utopias amazônicas é um ato de ousadia, como diria o Zé Maria, né, na luta dele, né, lá em Nova Ipixuna, ele usava essa palavra ousadia. Precisamos de ousadia. Para concluir, o nosso Utopias Amazônicas é, portanto, um convite para uma reorquestração semântica do conceito de utopias, um convite para repensar o presente, imaginar outros mundos possíveis desde a Amazônia. Utopias para outros futuros possíveis. Utopias para conseguirmos esperançar desde a Amazônia, onde a floresta e seus povos sejam protagonistas da própria história. Utopias amazônicas é pisar suavemente na terra. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcos. E convidamos agora os autores para uma breve exposição sobre os seus textos no livro Utopias Amazônicas. E começamos inicialmente pela professora Flávia Marinho, Lisboa. Pode tomar assento. Flávia Marinho Lisboa é doutora em Letras e Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Pará, é professora adjunta da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na Faculdade de Educação do Campo e no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará. É vice-líder do Grupo de Estudos Mediações, Discursos e Sociedades Amazônicas, da UFPA, e membro do Laboratório de Contas Regionais da Amazônia. Tem experiência e interesse na área de linguística, análise do discurso, na interface com a decolonialidade e estudos interseccionais, relações étnico-raciais e políticas de acesso e permanência para indígenas e quilombolas no ensino superior. Entre suas publicações está o livro Racismo Linguístico e os Indígenas Gavião na Universidade, Língua como linha de força do dispositivo colonial, publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia em 2022. Com a palavra a professora Flávia Lisboa. Obrigada pela apresentação. Bom dia a todos, todas, todes. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Marcos Colom pelo convite de participar dessa obra tão importante, tão urgente, especialmente no momento que nós vivemos, né, que a cada ano que passa, a cada momento que passa, mais é preciso, mais é urgente pensar a partir da Amazônia, não sobre a Amazônia, né, e o que as vozes da Amazônia têm clamado, né, têm chamado a atenção sobre a vida humana. E toda essa sabedoria e toda esse acúmulo, não só por ser um espaço onde há um número muito expressivo, muito grande de comunidades indígenas, quilombolas, mas porque a Amazônia também vive essa experiência de ser o quintal do Brasil, né, o quintal de exploração do Brasil, e paga pelos ônus dessa exploração para uma produção de commodities, nesses moldes também, né, de primário exportador, né, para que o Brasil, entre aspas, né, os grandes centros, gozem de uma série, né, de possibilidades de existir, entre elas, uma coisa bem simples, a energia elétrica, e os ônus de tudo isso fica para as populações amazônicas, né. Então, eu acho e convido, né, que a gente pense por que falar de utopias amazônicas, dialogando com o Marcos. Uma coisa muito importante é pensar que a Amazônia ela tem que ser escutada, não só apenas pelos seus saberes, mas por todos os ônus que ela paga,
né, a partir de tudo que se produz no nosso país e tudo que se exporta no nosso país, e por essa política também, né, neoliberal, nesses moldes primários exportadores, em que a Amazônia acaba sendo, então, esse quintal produtivo em circunstâncias, né, de extrema violência, de extrema exclusão, de extremo apagamento, né, do que existe, como se esse espaço fosse apenas um espaço, de fato, a ser explorado economicamente, né, e não como um espaço de saber, não como espaço de riqueza das mais diversas, assim como são diversas as populações que habitam esse espaço. Bem, o título que eu desenvolvo no livro, o capítulo, tem o seguinte título, né, na verdade, é Corpo Utópico, Território e Dimensões de Gênero na Amazônia. Então eu fiquei com uma missão, né, que eu fiquei assim, caramba, tratar da dimensão de gênero na Amazônia. Então, se a gente pensa a universidade na Amazônia, comparando com vários outros centros no Brasil, né, a gente já tem uma desvantagem muito grande. Então, né, inclusive, durante a tese, eu estava fazendo essa conta, né, Minas Gerais, como um dos centros onde mais tem universidades, 11 universidades, né, quando eu contei naquela época, e na Amazônia, nós só tínhamos 4, 3, 5, né, então, e assim, contando ainda com o REUNE, né, e a abrangência do número de universidades que foram criadas a partir do governo Lula. Então, começa por aí, né, como que a universidade já é um espaço em que, como espaço de interlocução com essa diversidade de saberes, já é muito escasso, né? E se tratando ainda de mulheres nessas universidades, menos ainda. Então, eu falo que a minha responsabilidade é muito grande para falar sobre essa dimensão de gênero, né? Como, considerando o número de pesquisadoras que nós temos, né, de mulheres negras, indígenas, na pós-graduação, nos que seria, né, os grandes centros de pesquisa, mas também considerar que não é só na universidade que se faz conhecimento, né? Não é só essa intelectualidade acadêmica que precisa ser ouvida. Tem que pensar também as intelectualidades que estão nos territórios. E aí essa missão ela é realmente desafiadora, e se a gente toma, por exemplo, né, já que eu estou falando de gênero, eu não poderia deixar de falar disso, dentre 17 autores, nós temos 4 capítulos escritos por mulheres, né? Então são desafios que a gente precisa enfrentar e precisa trazer outros espaços, né, de intelectualidade, não apenas na academia, né? E aí, quando, Marcos, a gente vai pensar essa dimensão de gênero na perspectiva do que seriam essas utopias para as Amazônias, né, no plural, me chama a atenção, começando a falar da minha história, né? A minha história, eu moro na Amazônia há 23 anos, e eu sou sudestina, né? Sudestina refugiada na Amazônia. Sou capixaba, refugiada na Amazônia. Falo refugiada porque, de fato, foi sair expulsa, né, da pobreza, das condições de miséria, né, da família, como é a diversidade, né, de famílias que existem no Sudeste, no Sul do país, no Nordeste, enfim. E a Amazônia, ela é esse espaço também que, na sua organização social mais recente, né, ela tem essa marca de um número de refugiados de todo o Brasil que vão para a Amazônia tentar uma vida melhor, nem que seja conseguir fazer 3 refeições ao dia, conseguir comer, né? Mas há um chamado de uma política nacional de integração da Amazônia em que instaura-se essas utopias na mente, nos corações, nos imaginários de pessoas do Brasil inteiro que vão para essa Amazônia, né, em busca dessas utopias. A da minha mãe, e eu já começo a marcar o gênero, a minha mãe foi a responsável de nós irmos para o Pará, é a de que lá a gente vai conseguir uma vida melhor, porque o governo está dizendo, né, que vai ter condições, vai ter terra, reforma agrária, né, e vocês vão poder entrar na universidade. Então, a minha mãe decidiu ir para o Pará para que a gente pudesse estudar, porque no Espírito Santo, as condições naquele momento, sem cotas, sem política pública afirmativas, isso era algo impensável, né? Então começa por aí. E aí eu fiquei pensando na minha história, mas buscando uma regularidade que é a história de muitos,
que é a história da maioria da população que está hoje no Pará, né, especialmente nas cidades, essas cidades que foram criadas a partir dos anos 60, né, com a Operação Rondon, enfim. E eu trabalho na Faculdade de Educação do Campo, né, como foi anunciado pelo colega, e essa é a história dos meus alunos. E é interessante, quando eu ouço a história dos meus alunos, que são clientes da reforma agrária, né, que são famílias que também migraram de outros espaços para ir para a Amazônia em busca de terra, de conseguir uma vida mais autônoma, né, de ter uma segurança alimentar, eu vejo a minha história também. Né? Eu também fui para lá em busca do mesmo sonho com a minha família. Né? E aí, quando eu conto essa historinha aqui, né, da minha família, e é para pensar, então, como que a Amazônia ela já se constitui nessa história recente como uma utopia para famílias de todo o Brasil. Né? Mas a gente também está falando dessas utopias que partem, né, não só a partir dessa história, de uma história de desgraça, vamos dizer assim, né, de desespero, de tentar, né, buscar esse Eldorado anunciado pelo governo militar, a partir do governo militar, mas também dessas utopias que partem dessas outras possibilidades de existir na Amazônia, para além de uma lógica que se coloca, que se impõe, né, neoliberal, de exploração, como eu falei no início, de enxergar esse espaço apenas como espaço de exploração. E aí essas utopias que são construídas na Amazônia, e aí é importante a gente também fazer uma adenda em relação ao que seriam essas utopias. Qual a perspectiva de utopia a gente está falando? Se a gente toma o que o próprio Foucault fala, né, da utopia, das heterotopias, ele vai falar que essa utopia ela não é algo etéreo, né, como a gente comumente fala. Então, essa utopia ela é localizável, essa utopia ela é concreta. Então, o que se faz quando a gente fala de utopias na Amazônia não é algo etéreo para o futuro, algo que não é palpável, mas é algo que está em construção, que é concreto, que tem territorialidade, que tem sangue derramado. Então, essa utopia, ela é uma construção, e ela está em construção. Não é só um porvir. O porvir está no que a gente gostaria, né, do resultado de uma luta em que, no fim disso tudo, a gente tivesse, então, todas essas possibilidades, nessa diversidade de povos, territórios, pudessem existir mutuamente, sem ter essa sombra, né, de uma prática hegemônica que pensa a forma de produzir única, devastadora e que é uma ameaça constante para essa diversidade de povos. Então, esse é o nosso sonho, né? Mas essas utopias, elas já estão em curso, elas já estão acontecendo, ou sempre estiveram, se a gente toma, inclusive... Opa, obrigada, Marcos. Se a gente toma, inclusive, como marcador anterior a tudo o que se coloca na Amazônia, como planejamento governamental de exploração desse território, né? Então, essa luz que a gente joga, né, para pensar essa Amazônia a partir de gênero, a partir da luta das mulheres, especificamente, e esse é o recorte que eu coloco, né, vou resumir a questão de gênero aqui, a luta das mulheres, né, foi o que a gente propôs nessa discussão, é uma forma também de olhar, não apenas de um recorte, de um olhar interessado. Quero ver as mulheres aqui. Não é um recorte sectarizado, digamos assim. É um olhar que, de fato, existe uma proeminência na atuação dessas mulheres na Amazônia. De fato, as mulheres têm um lugar extremamente importante, em alguns deles, inclusive, exclusivo das mulheres, essas lutas que são pensadas, puxadas na Amazônia, que a gente precisa também ouvir, que a gente precisa compreender. E eu vou tomar um exemplo aqui bem rápido também, que eu fiquei pensando no caminho, né? Caramba, se a gente pega só esses últimos dias, o que tem acontecido ali ao nosso redor? Acabou de acontecer, semana agora passada, acabou, né? A manifestação dos Gavião, dos indígenas Gavião, na rodovia. E quem falava, quem anunciava, quem estava ali reivindicando os ministérios, a Vale, para tratar da reivindicação, eram as mulheres. Né? Estava todo mundo ali, mas quem falava eram as mulheres. A gente teve
um pouco antes, né, um mês, 2 meses, uma ocupação da SEDUC em Belém também, que até furou a bolha, né, e teve uma visibilidade nacional, reivindicando a anulação de uma lei que acaba com a educação escolar indígena, né, assim como também quilombola, assim também como a educação do campo, enfim, a educação nos territórios, né, isso. E quem protagonizou isso foram as mulheres. Se a gente toma uma diversidade de ações, por exemplo, na política, que tem reivindicado também na Amazônia esse lugar de visibilizar essas pautas, né, periféricas, as pautas dessa diversidade de vozes também desse território, também são as mulheres. Então, assim, não é um recorte de um olhar interessado, né? Há uma proeminência na luta pela sobrevivência na Amazônia a partir de outras bases, com a marcação de gênero extremamente forte. Então, isso é algo que a gente precisa olhar com mais atenção, né, que a gente precisa observar com mais atenção. E aí, então, eu vou falar do capítulo, né? Então, no capítulo, no desenvolvimento do capítulo, a gente vai partir de duas chaves, né, da ideia de corpo-território e da ideia de corpo tópico, e como que elas vão dialogando. Então, essa ideia de corpo-território é algo que muitas vezes, até, né, nas nossas bolhas, né, de estudo, nessa perspectiva mais progressista, muitas vezes tem alguma resistência, uma olhada, uma forçação de barra e tal. Mas o poder hegemônico entende isso muito bem. Ele entende isso tão bem que isso está nas táticas, nas estratégias, nas tecnologias de poder de dominação, de entender que o corpo ele é indissociável do território. E que controlar o território, dominar o território, explorar o território, requer dominar os corpos que estão ali. Então, esses corpos que não são eliminados, que não são assassinados, é uma política muito forte de cooptação desse sujeito, de disputar os seus imaginários, de disputar os discursos que circulam, né, como forma de disciplinamento, de dominação desses sujeitos. E a gente vê também vários exemplos, né, de como lideranças, de como que sujeitos também desses coletivos, né, há uma tentativa forte de cooptá-los, inclusive como teve esse exemplo também da SEDUC, como a gente falou, como eu falei ainda há pouco. Então, nessas chaves, né, do corpo-território e pensando o corpo tópico, e aí eu não vou, né, falar sobre essas conceituações e tudo mais, mas especialmente sobre o corpo tópico, essa ideia de entender que o corpo que se lança na defesa, na luta desses territórios, quando as mulheres se jogam na rodovia, se jogam mais de um mês na SEDUC, ocupando ali do mini barraca, quando se colocam em diversos espaços de luta mesmo, é o seu corpo que está sendo doado, em prol de uma utopia, em prol de um projeto de vida e de sociedade, dos quais elas não abrem mão, né? Então, essa relação do corpo com o território e a luta dessas mulheres para que essa utopia permaneça e se efetive, né? Como eu disse, não só no futuro, mas que a cada passo que se dá essa utopia, ela está se concretizando, esse corpo dessas mulheres indígenas, quilombolas, negras periféricas também da cidade, né, da periferia das cidades, é uma forma de incidir nessa realidade, é uma forma de garantir essa utopia. E nessas mulheres, né, que estão nesse processo de forjar essa história, que estão nesse confronto com o agronegócio, com as hidrelétricas, com as multinacionais da mineração e outros segmentos dessas produções de commodities, né, elas estão muito lúcidas e muito organizadas em relação a isso. Então, eu estou, por exemplo, nesse momento orientando 3 trabalhos, um de pós-graduação, 2 de graduação. Uma está trabalhando com a irmã Dorothy, né, pensando esse processo, que é a Carla, nossa egressa da Educação do Campo, né, que está no PPGL. Outra que está trabalhando ela é sobrinha do Zé Cláudio, então fala do papel das mulheres agroextrativistas na Praia Alta Piranheira, dando continuidade a esse legado, né, do casal Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo. E a outra está trabalhando com as quebradeiras de coco, Babaçu,
né, que também é um movimento de mulheres extremamente importante nessa região Pará, Maranhão, e que também é liderado por uma mulher e é feito por mulheres, né? Então, assim, só para dizer que essa agenda ela é extremamente importante, ela precisa ser vista, ela precisa ser aprofundada, e é nesse sentido também, né, que eu estou construindo aí o meu pós-doc, procurando também um espaço para poder desenvolver isso, e nesse alinhamento também com a ideia do racismo ambiental. Então, se essas mulheres são o corpo que defende a Amazônia de uma forma tão visível, proeminente, né, elas também estão diretamente violentadas por esse racismo ambiental, que a gente muitas vezes só joga para essa perspectiva do jogo econômico, né, das relações econômicas, de uma política econômica. Mas a gente precisa ver que essa política econômica ela é racial. E quando a gente tem uma proeminência de gênero, então ela também nessa intersecção atua. Por isso que eu disse que o poder hegemônico, ele sabe muito bem reconhecer a importância do corpo-território, das interseccionalidades, né? Então, quando a gente pensa as políticas econômicas para a Amazônia, essas políticas econômicas elas não podem, de forma alguma, e como eu disse, não só por uma agenda de um olhar específico, desconsiderar a questão racial e a questão de gênero. Não é só porque a Flávia pesquisa sobre isso, mas isso é uma agenda para entender o acontecimento em si, né? Então, se a gente toma a colonização da América Latina e esse acúmulo de capital que se dá no período da colonização, é uma cama que se forra para que o capitalismo se efetive. Então, essa relação colonial com a modernidade, com o capitalismo, ela precisa ser também pensada, e se a gente está considerando isso, a gente não pode desconsiderar a raça, porque a raça, ela foi na colonização, no colonialismo, e continua sendo importante, estrutural, fundamental para o funcionamento do capitalismo na nossa sociedade, né? Então, o racismo ele é extremamente lucrativo, e por isso que é tão difícil lidar e pensar em minar, né, essas relações. Enfim, eu acho que o meu tempo acabou. Então tá, tirando um monte de coisa aqui, mas vai passar. Mas é isso, gente, obrigada. Professora Flávia, obrigado pela apresentação. Se quiser tomar. E convidamos agora o professor Bruno Malheiro, que ele é professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará, UEPA. É coordenador do Laboratório de Estudos em Territórios, Interculturalidade e Reexistência da Amazônia, La Tierra. É autor de Geografias do Bolsonarismo, coautor de Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo e corroteirista de Pisar Suavemente na Amazônia, Pisar na Terra, desculpe, produzido em 2022. Professor Bruno Malheiro, por favor. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Tantas pessoas importantes para mim, inclusive, minhas referências. Agradeço de ser essa voz amazônica, mais uma voz amazônica, conseguir enunciar nesse espaço importante, né? E eu queria dizer que muitas vozes vão falar comigo aqui. Não sou eu sozinho. Eu escrevi um artigo que chama A Amazônia, o Avesso da Utopia, que tenta pontuar, no final das contas, que a Amazônia, ou as Amazônias no plural, podem reconstruir a própria noção de utopia, que muitas vezes, vinculada aos discursos coloniais, está ligada a 3 ideias-força, né? A primeira ideia-força das ideias utópicas é uma fuga da realidade para a utopia. Ela busca um vir a ser. E isso muito se liga aos discursos do progresso. A segunda ideia-força da ideia de utopia é uma obsessão por um ponto de vista. A ideia de que existe um modelo possível, existe um projeto muito ligado aos discursos do desenvolvimento, que a gente tem desagregado essa palavra chamada de desenvolvimento, que tira do envolvimento os povos que estavam envolvidos. E a terceira ideia é o apego a um futuro ideal, né? Como se houvesse uma luminosidade
num tempo vindouro, né? A essas três ideias, me parece que a Amazônia produz um giro de perspectivas. Por isso a gente fala do avesso da utopia. Avesso, a palavra vem da ideia de dar um giro, construir um giro. Então, que giros são esses que a Amazônia nos permite ou nos convida a fazer? O primeiro sentido crítico que a Amazônia nos mostra é que ela não é uma utopia, ou seja, ela não é um utopos, um espaço não realizado. Ela é um espaço radicalmente realizado. E um espaço radicalmente realizado pelos seus povos. Então, a Amazônia como bioma, isso a gente traz no livro Horizontes Amazônicos, ela se forma como bioma, como floresta equatorial, ela se forma desde a última glaciação, de 13 a 18 mil anos atrás. Mas existe gente na Amazônia aqui há 19 mil anos atrás, na formação Chiribiquete, na Colômbia, há 11.200 anos atrás, do sítio de Pedra Pintada, no Pará, há 8.500 anos atrás, na Serra dos Carajás, há 8.500 anos atrás, em Rondônia, e assim vai, como mostram os estudos de vários arqueólogos, dentre eles o Eduardo Góes Neves. A Amazônia, então, ela não está no amanhã. Ela não é o amanhã. Ela está no ontem, de povos esquecidos por nós. Ela está assentada em conhecimentos milenares que foram testados por séculos. Desse lugar realizado, a gente propõe 3 giros de perspectiva, para a gente mudar um pouco os nossos pontos de partida, de onde parte o conhecimento, e produzir outros horizontes possíveis. O primeiro giro a gente chama de da vontade de um vir a ser, a necessidade de não esquecer o passado ancestral. A Amazônia, ela é o corpo da memória indígena. A Amazônia, como floresta, e a sua diversidade ecológica, ela só é possível por conta da diversidade étnica, linguística e cultural. Existem vários outros ambientes no planeta com semelhanças climáticas semelhantes à Amazônia. Nenhuma é tão diversa quanto a Amazônia. A diversidade tem a ver com a nossa diversidade étnica, cultural. Então, não existe a Amazônia sem seus povos. Isso já foi falado aqui. Mas existem evidências físicas dessa diversidade. As terras pretas, as plantas domesticadas. Quando a gente come um açaí, um cupuaçu, a gente está comendo 5 mil anos de memória ancestral. A floresta, então, antes de ser uma questão objetiva, ela é um saber. Nesse sentido, só há horizonte possível na radicalidade dessa memória biocultural, que nos legou a vida. Então, esse é o primeiro deslocamento, da gente sair das ideias que nos levam a um futuro, né, um vir a ser, a radicalidade da necessidade de lembrar. O segundo deslocamento que a gente propõe é da gente sair dos pontos de vista aos pontos de vida. A universidade é cheia de pontos de vista, né? A gente cria, né? O nosso trabalho é criar pontos de vista. E às vezes a gente esquece o que efetivamente nos faz vivos. Então esse deslocamento é um deslocamento que a Amazônia, ou as Amazônias no plural, como diria Carlos Walter Porto Gonçalves, porque essa região, que é a maior floresta equatorial do planeta sob incidência do Sol, que nos diz, inclusive, que talvez o mais importante governo do mundo seja a fotossíntese. Ela nos leva ao que radicalmente nos faz vivos. Então, me parece necessário a gente sair da obsessão por pontos de vista, por projetos de desenvolvimento, e começar a nos conectar aos pontos de vida, às energias que efetivamente nos faz vivos. E o terceiro deslocamento que eu sugiro no texto é a gente sair de um apego a um futuro ideal ao imperativo do futuro ancestral. O futuro, já diria Krenak, não é o que vem, não é o que está lá, longe de nós. O futuro está no conhecimento que conseguiu nos legar a diversidade biológica capaz de regular hoje o equilíbrio metabólico do planeta. O futuro está no saber dos povos que nos legaram a Amazônia.
Está nesse ontem esquecido pelo nosso hoje que cultua o amanhã. O futuro, então, ele precisa ser ancestral. Então, o meu texto e o livro como um todo é um convite. É um convite para a gente deslocar os nossos centros de perspectiva, em termos de espaço e em termos de tempo. Em termos de espaço, a gente inventou um centro para o mundo, um centro urbanocêntrico para o mundo, né? Um centro urbano feito de concreto e asfalto, um centro que impermeabiliza a vida, que drena as energias vitais do planeta. Em tempos de caos climático, a gente precisa mudar esse centro. Esse centro urbano que impermeabiliza a vida e drena as energias continua contribuindo com seus saberes para a devastação da Amazônia. E a Amazônia continua lá, regulando os ciclos vitais. Ainda que as estradas interrompam os ciclos vitais, ela ainda nos afasta da catástrofe completa. O centro não pode mais ser aqui, esse lugar. E também a gente precisa deslocar os centros do ponto de vista do tempo. A nossa obsessão pelo futuro fez a gente universalizar os saberes da destruição e provincializar os saberes da vida. A gente pensa que nossos pensamentos têm implicações universais, e realmente tiveram. Mas chegou o momento da Amazônia ter garantida as suas implicações globais. Não há nada mais necessário do tempo que nós vivemos do que os saberes indígenas se tornarem universais. Não os nossos. Nós construímos casas do conhecimento, como essa, e como onde eu dou aula, e como várias outras casas de conhecimento, que naturaliza o barramento de um rio como um acerto de uma obra de engenharia, que naturaliza a destruição de uma montanha como um acerto de cálculos geológicos, o envenenamento de uma paisagem inteira como um acerto de cálculos agronômicos. Nós somos parte do problema. Se fôssemos formados a pensar a Terra não como aquele planeta azul distante de nós, mas como Rutucara, uma terra-floresta-mãe que nos deixa nascer, como fazem os Yanomamis, se a gente fosse formado por um sentido de grandeza, não como a matemática ocidental faz, como tamanho e medida, mas como fazem os gavião, que pensam grandeza como aquilo que carrega a história. Grandeza é ancestral. Se fôssemos formados a ver o tempo, como os Yanomamis fazem também, pensando o tempo não como datas exatas, ciclos, mas como marcando o tempo por aquilo que faz florescer, pelas colheitas que deram certo. E se a gente falasse, não o português, e falasse o tupi? No tupi não tem verbo. O tempo está marcado no substantivo. O substantivo são aquilo que a gente chama de coisas. Mas é a floresta. É a floresta que conta a história. E se a gente fosse formado e alfabetizado na língua Nhu, dos povos do Maracaibo, na Venezuela, cujo um dos autores está no livro, que é o José Quinteiro, onde não existe a palavra ser, porque todo ser se refere a um fazer. Portanto, não tem hierarquia entre o fazer da abelha, o fazer da flor e o fazer humano. E se a gente fosse embalados por mitos menos antropocêntricos, como todos os nossos mitos ocidentais, de Adão e Eva em diante? E se a gente fosse embalado pelos mitos indígenas, que sempre desreferenciam o homem do centro? Porque sempre o centro não somos nós. Como veríamos aquilo que a gente entende hoje como natureza? Então, esse convite é um convite a uma escuta. Mas é uma escuta que precisa reconhecer o tamanho da nossa ignorância. E o tamanho da nossa não compreensão. A gente precisa de uma abertura cognitiva à vida, que esses povos sempre souberam cultivar. E a gente precisa estar aberto também aos princípios éticos que esses saberes ancestrais nos trazem. Há, nesses conhecimentos, outra agenda política necessária de ser ouvida. A inteligência da floresta anda gritando, não por falsas saídas, e aqui é preciso posicionar. A gente não quer mais tecnologia.
Eu vivo num lugar em que convivem muito bem clonagem animal e trabalho escravo. A tecnologia não é a solução dos nossos problemas. A ideia de que é possível sustentabilidade de mercados isolados, como o da soja, do gado, também não vai resolver nossos problemas, porque a soja expande e empurra o gado, que empurra a madeira. Né? Isso eu chamo de agro, hidro, minero, bio, carbono negócio. A destruição da Amazônia é um consórcio entre aqueles que dizem verdes e aqueles que não são verdes. Essas vozes também não gritam pelas falsas saídas que dizem basta a gente acabar com a ilegalidade que a gente consegue conter o desenvolvimento na Amazônia. O Estado brasileiro nasce contra a Amazônia, das guerras justas a Belo Monte, e agora com a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A legalidade é o nosso problema. E também a gente não pode cair nas falsas saídas de mercado, que ignoram que o tempo da mercadoria não é o tempo da reprodução da vida, da negentropia, não é o tempo da reprodutividade biológica da floresta, e nem o tempo da reprodução das comunidades. Então, a floresta grita por territórios livres do agronegócio e da mineração, por autonomia territorial, por reconhecimento de criação, inclusive, de outras unidades fundiárias que reconheçam a nossa diversidade territorial. A floresta grita por redes de conexão de territórios de vida, para que o quilombo possa dialogar com a aldeia, que possa dialogar com o assentamento, contra esse capitalismo de guerra engendrado pelo agronegócio e pela mineração. Porque sozinhos nós não vamos resistir. E que essas conexões da vida estejam interligadas a circuitos de comercialização de comida saudável, né? Que é o que sempre se produziu como saber na Amazônia. A floresta grita pelos direitos da natureza, não só pelos direitos humanos. A Amazônia, com isso eu finalizo, sempre esteve fora do Brasil. Não sei se vocês sabem que até 1675 nós tínhamos 2 estados autônomos, administrativamente autônomos na coroa portuguesa, né? O estado do Brasil e o estado do Maranhão e Grão-Pará. Foram 2 projetos de colonização distintos. Isso nos trouxe uma pecha, né, de que nós nunca coubemos naquilo que se considerou o imaginário nacional. A nação, no singular, nunca coube as muitas nações que nós somos. E nunca tivemos, inclusive, um país que se colocasse o direito de ser um país plurinacional. Me parece que nós continuamos hoje a zona de sacrifício do Brasil. Né? Se a gente for pegar a escolha que o Brasil fez e continua fazendo pelas commodities, nós exportamos. Continuamos exportando soja, continuamos exportando ferro, continuamos exportando petróleo. E para onde vai esses mercados? Para a Amazônia. Então nós continuamos sendo a zona de sacrifício do Brasil. Me parece que a maior contribuição que a gente pode dar é usar os nossos espaços de prestígio e decisão para que outras vozes possam ecoar. E nos ensinar a aprender a desaprender. Para que coloquemos no centro do debate sobre o mundo o saber dos mundos amazônicos. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, professor Bruno Malheiro. Convidamos agora para a sua apresentação Aurélio Miquiles, que é cineasta, nascido em Manaus e cursou o Instituto de Artes e Arquitetura da Universidade de Brasília e Artes Cênicas na Escola de Artes Visuais Parque Lage. Tem textos publicados em universidades e revistas especializadas e trabalhos citados em artigos e teses acadêmicas no Brasil e no exterior. Segredos de Putumayo, 2020, com a participação especial do ator irlandês Stephen Rea, é a sua última produção. Estreou no Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, entre outros festivais no Brasil e no exterior, quando recebeu excelentes críticas e prêmios, entre os quais menção honrosa no Festival É Tudo Verdade, melhor filme da PCA, melhor filme no Festival Panamazônica de Belém, Pará, prêmio Melhores Filmes Sesc 2022, prêmio de melhor filme do Festival de Nice, França, em 2023, e prêmio Ambicine de melhor fotografia em 2023. Com a palavra, Aurélio Miquiles. Obrigado. Bem, primeiro quero agradecer o convite do Marco Colombo para participar
dessas utopias amazônicas e também celebrar que esse espaço, Instituto de Estudos Avançados, de que eu sou frequentador. Eu começo dizendo que em 2005 o professor Alfredo Bose me convidou para escrever um texto sobre a Amazônia, eu contasse a minha experiência. Bem, eu não sou acadêmico, a minha carreira não é acadêmica, eu sou um artista, um cineasta, documentarista, e eu conto as histórias da Amazônia, que na verdade são perguntas que eu faço desde que eu me entendo, brincando ali onde eu nasci, que é em frente ao Teatro Amazonas, e em frente ao teatro tem uma praça, e nessa praça tem um monumento celebrando a abertura dos portos do Rio Amazonas, as nações amigas, e o monumento são várias barcas com o nome dos continentes, África, Ásia, Europa, América. E nós, crianças, brincávamos e disputavam quem que gostaria de ocupar um daqueles barcos. E a disputa sempre era muito grande pela barca da Europa. Ninguém queria a barca da África, ninguém queria a barca da Ásia. E isso, na medida que eu fui me entendendo, foi me intrigando. E vem essa ideia, né, da utopia da Amazônia. Né? E vem essa ideia, né, que o nosso companheiro Malheiros acaba de colocar, que é o avesso. Né? Eu também penso assim. No texto que eu escrevi, eu vejo a utopia, eu falo aqui, como uma maldição. É uma maldição. É como aquela cenoura que aquele animal preso fica querendo comer e não consegue, girando, girando, e não consegue. Utopia é uma invenção do Ocidente, como diria Lina Bobardi, a arquiteta. Porque o tempo ele é relativo. Né? Várias histórias contadas aqui está se dizendo isso. Por exemplo, o tempo capitalista é o tempo do dinheiro. Tempo é dinheiro. Você tem que viver para ganhar dinheiro, e essa é a sua vida. Mas o tempo dos povos originários, o tempo é vida. Você tem que viver. E viver tem prazer. Viver tem descobertas, tem conquistas. Conquistas não somente materiais, como espirituais. Então essa é a grande confusão, né, que o Ocidente sempre fez. O Ocidente ele se nega, desde sempre, a compreender esse novo mundo. Esse é o novo mundo. O mundo que o tempo é vida. E para mim, eu não vou me estender muito, mas assim, para mim, a grande utopia, se chama utopia, é assistir, pelo menos na minha vida, a ocupação dos espaços feito por aqueles que são daquele espaço. Eu sou de uma geração de Manaus onde os povos indígenas eram absolutamente invisíveis. Chegava-se a dizer nas escolas onde nós estudávamos que os indígenas já tinham sido extintos, quando todos nós ali carregávamos em nosso físico a expressão dos povos indígenas. A professora tinha um physique de role, tinha um corpo indígena. Né? A faxineira, a diretora, todos os colegas. Então,
aquilo ali na medida que você vai crescendo e tomando conhecimento, conquistando o conhecimento, na verdade, você vai ver que aquilo ali é uma grande patifaria e que é preciso resistir. E como se resiste? Porque essa realidade é uma realidade que ela não é tangível, você não pega, né? Como a Simone de Beauvoir fala, não se nasce mulher, você se torna mulher. Eu acho que a gente, e como Lane também fala, né, que a pessoa ela não nasce com a consciência, ela conquista a consciência. Então, é esse processo que eu acho, para mim, que a Amazônia está vivendo, dentro dessa maldição. Como a professora falou das imagens da mulher, né, nesses últimos episódios que nós estamos acompanhando, para mim me vem uma imagem muito forte daquela indígena Caiapó, quando se queria conquistar ainda o primeiro projeto da hidrelétrica, do que veio a se tornar o Belo Monte. Ela se levanta com um facão e encosta no rosto do presidente da Eletrobras, como uma afirmação de ethos, de origem. E nisso, o que é que nós podemos ver? Se tem algum fim que nós podemos celebrar, é o fim do eurocentrismo. É a conquista daquele conhecimento que sempre deveria estar no visível. Do meu ponto de vista, como eu falei, eu não sou um acadêmico, não sou um especialista, mas das obras que mais me fascinaram na minha juventude, me fascinam até hoje, é a viagem filosófica realizada por Alexandre Rodrigues Ferreira, em pleno iluminismo português, quando o Marquês de Pombal era o grande detentor do poder em Portugal, que era a base do positivismo. E nessa viagem, é viagem filosófica, né, pelo Grão-Pará, por Maranhão. Esse título é fantástico, né? Porque todo mundo fala, viagem, a Amazônia que eu vi, a viagem, a visão do paraíso. E ele, viagem filosófica. Então tem muito a ver com aquele momento de refletir, de pensar sobre aqueles povos que ele foi lá fazer um levantamento, na verdade, da potencialidade que existia naquele território que Portugal detinha, mais ou menos, porque ele tinha que dividir com a Espanha também, mas ele tinha que fazer aquele levantamento. Levantamento de cultura, levantamento de armas, levantamentos, enfim, científicos. Tanto que essa viagem foi um dos documentos disputados e saqueados quando os franceses invadiram Portugal. Eles levaram parte dessa pesquisa para a França e parte ficou em Portugal. Então, para mim, é interessante porque nessa viagem vem um arquiteto chamado Antônio Landi, uma pessoa excepcional, e ele introduz na Amazônia a arquitetura na época de vanguarda, né, que é a arquitetura do neoclássico, e que só veio depois acontecer no Brasil quando a família real veio e eles destruíram aquele Brasil colonial e construíram a arquitetura do Rio de Janeiro, do período do Dom João. Mas vendo a Amazônia hoje, sinceramente, eu como amazonense, como amazônico, como lugar de fala, eu sinto uma tristeza imensa,
todas as vezes que eu viajo, sobretudo quando eu vou a Manaus, essa cidade que eu vi, que eu nasci, que eu nadei naqueles rios, que eu andei naquelas florestas, e vejo como a cidade se encontra hoje, é um caos, é uma agonia, a palavra certa, é uma agonia, que é uma expressão muito usada, né, por nós na Amazônia. A gente usa, mano, eu estou numa agonia, né? Isso é uma coisa nossa, essa palavra, né? Porque ela diz muito. Sábado, eu fui assistir um filme na Cinemateca Brasileira, realizada por uma jovem cineasta amazonense. E eu fiquei chocado. Porque é um filme de uma jovem e parece que ela não nasceu em Manaus. Ela foi com a família, que nem você, sua família foi para Pará. Acho que a família dela foi para Manaus, mas ela não nasceu lá. E é um filme, assim, tumultuado, sabe? Onde uma pessoa, um jovem, tenta colocar tudo que pensa. Então é um filme meio que celebra o exótico, mas ao mesmo tempo que denuncia o caos. Então, mas o que fica, porque o cinema é isso, né? O cinema como diria um grande curador do cinema brasileiro, Cosme Alves Neto, que coincidentemente é um amazonense. O pai dele escreveu um livro chamado Amazônia em Nova Dimensão. E a terra dele ele doou onde hoje é o INPA. Então, o filho dele, o Cosme, foi um grande curador de cinema da Cinemateca do Mano, Rio de Janeiro. E o Cosme falava que o filme, tanto ficção como documentário, quando ele ia para a Cinemateca, ele ia ser guardado na Cinemateca, ele perdia o seu gênero. Né? Ele virava um olhar antropológico de como eram aquelas pessoas, o corte de cabelo, como se vestia, como as pessoas se comunicavam, como era aquele carro, como é aquela avenida, aquele prédio. Então o cinema toma essa dimensão. Né? E vendo o filme dessa jovem cineasta amazonense, eu fiquei o tempo todo me perguntando sobre isso. Né? O que fica desse filme, dessa jovem na Cinemateca, é você pensar aquelas imagens que ela gravou, porque tem coisas incríveis, reveladoras do que ela filmou. Aquelas crianças vivendo naquela água podre no meio daqueles detritos de caixas e plásticos, naquele rio que eu nadei. E aquela família ali, vivendo tem uma cena, uma sequência do filme, no meio daquele lixão, daquela água com óleo, aquele rio que não era
é um ex-rio, é um esgoto. E as crianças se reunindo e para se reencontro, dizendo que iam para a escola. Como pode? E até quando? Como pensar em utopia? Acho que utopia não tem importância nenhuma. É uma mentira. É uma invenção. É um engodo. O que existe é a realidade, né? O passado sempre vai morder o presente. E quem sente a mordida do passado se mobiliza para construir esse presente melhor, esse presente que é futuro, esse presente que é ancestral. Então esse filme dessa jovem cineasta me deixou muito tocado. Vendo aquelas crianças ali, tentando construir uma normalidade no meio daquela agonia. E eu acho que esse é o grande desafio da Amazônia, é preservar o passado. O passado, uma das grandes revelações da Amazônia, e talvez é uma das grandes contribuições da devastação da Amazônia, foi revelar aquilo que estava ali escondido, e que brota e mostra que a nossa história não começou agora. Faz muito tempo que ela começou. E a nossa luta pela afirmação e os massacres também. Eu estou trabalhando num projeto de um filme onde na Amazônia se matou 40 mil pessoas em menos de 10 anos. Devastou a Amazônia. Na época nem se chamava Amazônia, Grão-Pará. E moravam, segundo estatísticas da época, 184 mil pessoas moravam. Talvez não tivesse colocado os povos indígenas nessa conta, mas se matou 40 mil pessoas na Guerra da Cabanagem. Na Guerra da Farroupilha, onde tem séries, tem filmes, tem romances, e onde se a gente, mesmo na Amazônia, se estuda a Farroupilha mais que a Cabanagem, morreram 1.500 pessoas. E o Garibaldi não ganhou nenhuma batalha. E na Cabanagem, várias batalhas foram ganhas. Os cabanos ocuparam Belém, a capital, várias vezes. E foi preciso que o governo, naquele momento, regencial, do padre Feijó, chamasse mercenários da Inglaterra, da França e da Holanda, que já estavam ali querendo pegar seu pedaço, tanto que restou para eles as Guianas, já num acordo mais adiante. Mas vieram essas tropas mercenárias e mataram à vontade. Mataram à vontade. E assim, pegaram 200 pessoas, rebeldes ou não, jogaram no porão de um navio. Jogaram cal em cima delas e se fechou as cortinas. Essas pessoas morreram comidas pelo cal. As pessoas eram degoladas e jogavam no rio. Então, essa é uma violência que se é negada a ser contada na história do nosso país, que é negada a ser contada na própria Amazônia, onde não se conhece. Existe um monumento lá em Belém, inclusive de questionável bom gosto, mas existe. Se celebra uma data qualquer, mas o significado do que foi essa rebelião
que foi até o Rio Negro, até o Alto Rio Negro, onde a última batalha foi no município de Maués, na cidade de Maués hoje, ali na fronteira de Itaituba, onde Itaituba hoje é dos lugares mais apocalípticos da Amazônia. Ali foi a última batalha da cabanagem. Então, assim, é preciso que a gente resgate o passado, sabe? Porque senão a gente vai ficar pensando na maldição da utopia. Né? A gente vive só essa maldição. Mas essa maldição não está só na Amazônia, está na África. Sabe? Na África também se mata milhões de pessoas para tirar diamante, ouro e outros minerais que é usado uma coisa que, quando o Marx pediu que eu escrevesse alguma coisa, uma das coisas que eu pensei, que eu estava pensando, porque me atingiu particularmente, foi a epidemia, a pandemia que aconteceu, sobretudo na minha cidade, onde faltou oxigênio, na Amazônia, onde produz oxigênio. Nessa cidade faltou oxigênio, as pessoas morreram sem ar. Eu tive uma irmã que morreu assim, nesse momento. E nesse momento, onde falta oxigênio em Manaus, onde morrem milhares de pessoas, Bezos, um dos oligarcas hoje que está dominando a economia mundial, está no poder junto com Trump, ele triplicou a sua fortuna com o nome Amazônia. A Amazônia. Então, a Amazônia tem isso. O próprio nome é uma riqueza que é explorada, sugada, e que a academia precisa reagir. E eu acho que a academia tem um poder também de atingir, sabe? Porque a grande novidade da Amazônia hoje é que os indígenas estão nas escolas. Aquelas crianças que eu vi indo para a escola no meio do lixo, elas conseguiram agora mesmo eu fiz uma viagem a Chicago e conosco foi uma líder indígena de Manaus, formada na universidade, Wanda Iototo. Me orgulha muito. Desculpa, obrigado. Obrigado, Aurélio. E convidamos agora para a sua apresentação a professora Ivânia dos Santos Neves. A professora Ivânia tem pós-doutorado em Linguagens e Governamentalidade pela Unesp de Araraquara e doutorado em Linguística na Análise de Discurso pela Unicamp, e tem mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará. Ela realiza pesquisas com sociedades indígenas e amazônicas, com especial atenção às reflexões sobre a diversidade étnico-racial dos territórios. Ela é líder do GEDAI, o Grupo de Estudos e Mediações e Discurso da Amazônia, da Universidade Federal do Pará e do CNPq, e o seu projeto de pesquisa, Retratos do Contemporâneo, as Línguas Indígenas do Estado do Pará, mereceu destaque pelo potencial de impacto social na Amazônia e faz parte da Agenda 2023 da CAPES a ser lançada em 2025. Com a palavra, professora Ivânia. Olha, difícil falar agora depois do Aurélio, né? Então eu vou agradecer, claro, o convite, muito bom estar aqui. Eu que faço a parte externa do livro, um pequeno texto que inclusive dialoga bastante com o que ele falou. Inclusive falo da cabanagem, né? Será que uma segunda cabanagem resolveria a situação da Amazônia? Enfim, vou no rastro da sua emoção. Eu sou de Belém, nasci em Belém, sou tupinambá, certamente, na minha ancestralidade, e tenho muitas militâncias na universidade. Uma delas, agora, está maior briga lá em Belém. O movimento indígena até já assumiu essa briga,
porque tem uma pesquisa e daqui a pouco vai sair uma tese sobre Mairi. Mairi era o nome que os tupinambás chamavam o litoral da Amazônia. Para quem trabalha com a foz do Amazonas, qual era a denominação indígena da foz do Amazonas? Quem vivia, quem são os povos indígenas que viviam, né? Precisa falar disso. A questão simbólica, que hoje se fala tanto da foz do Amazonas, como se a foz do Amazonas fosse um espaço vazio de pessoas. E aí, quando o Aurélio fala é preciso pensar no passado também, né? A gente precisa trazer o passado. E essas discussões sobre Mairi são discussões recentes. Acho que Mairi é uma utopia. Num outro sentido do que você estava falando sobre utopia, eu concordo com tudo que você disse, penso tudo isso, com o que o Bruno falou, com o que a Flávia falou, então eu não vou falar desses aspectos, porque vocês falaram tão exaustivamente, escreveram sobre isso. Eu vou falar de Mairi. Mairi é uma utopia tupinambá. Mairi é a terra de Maíra. E Maíra foi um dos principais ancestrais tupi, que esteve no litoral inteiro. Né? Onde existia a família Tupi-Guarani, lá existia a Maíra. O Mussa, né, fez o livro Meu Destino é Ser Onça, em que ele traz a história de Maíra. E a primeira vez que é registrada a história de Maíra é o Tevet, um francês, que registra aqui no Rio de Janeiro. E quando ele registra, o primeiro registro escrito fala de Mairi como terra de Maíra, só que aí ele já faz o primeiro registro que diz assim, Mairi é terra de francês. E na tese que eu estou orientando, há muita referência nos dicionários, nos vocabulários de Mairi como terra de francês e não como terra de Maíra. Pois bem, eu sou de Belém, eu também nadei em rios sem poluição. E hoje, quando vejo esses rios, eles são extremamente poluídos. A minha universidade, que é a UFPA, que eu acho que é a universidade federal mais bonita do Brasil, ela tem 2 rios, o rio Guamá na frente e o rio Tucunduba, que é o único rio de Mairi que sobreviveu, porque Belém era um manguezal, uma terra cheia de rios, que foi aterrada. Né? Rios que foram aterrados, manguezais que foram aterrados. Lá se fazia o manto tupinambá. Lá havia uma fartura de guarás que hoje não tem mais, em Belém não tem. Né? Vai ter no Marajó, vai ter em Salinas, vai ter em São Caetano. Enfim, na Foz do Amazonas. Na Foz do Amazonas ainda tem muito guará. E era justamente com a pena do guará que se fazia hoje o famoso manto tupinambá. Pois muito bem, então tem uma pesquisa que está sendo desenvolvida falando de Mairi e eu fiquei muito feliz porque há uma sociedade tupinambá no Baixo Amazonas, lá no Baixo Tapajós, né, perto de Santarém. Há uma sociedade tupinambá e aí eles se levantam. Eles se levantam e assumem Mairi. E vem um professor da universidade ele é professor da história e ele vai dizer que isso é invenção. Isso era uma invenção minha, que Mairi não existe. E eu não precisei falar mais nada. Isso foi assim, sabe aqueles prazeres da vida? Um prazer utópico. Eu estou aqui na universidade fazendo pesquisa, vira uma grande confusão e quem se levanta é o movimento indígena, para dizer para o historiador que eles não precisam da universidade para reconhecer Mairi, e que aquilo ali é território tupinambá, sim, e que ninguém precisa provar que Belém é território indígena. E aí eu posso até falar isso assim, também não preciso dizer que a minha cara é de índio. Então, assim, eu não vou ficar brigando com nenhum historiador para dizer para ele que eu sou de Mairi, que a minha ancestralidade é tupinambá. Agora, eu sabia disso? Quando foi que eu vou descobrir que a minha ancestralidade é tupinambá? Eu já era doutora. Já tinha feito doutorado na Unicamp. É quando eu vou começar... Eu nem falava de Mairi, eu falava da Belém indígena. Na minha tese de doutorado, eu falo da Belém indígena. Então, esse processo de silenciamento. E aí,
Aurélio, eu estou falando diretamente porque eu fiquei muito emocionada com a tua fala e a tua memória bate na minha, porque eu sou de Belém. Né? Eu fico pensando que as utopias se reescrevem. Quando eu vejo o movimento indígena se levantar e dizer, não, aqui era Mairi, sim, e a gente não vai precisar que a universidade venha chancelar isso. Olha, no meio desse quadro trágico que é a Amazônia, e que eu sei muito bem, o rio Tucunduba, que é o rio que corre do lado que corta o FPA, é um rio completamente poluído, o único rio de Belém. O rio que eu vi, o rio que eu tomei banho quando eu era criança, e que ainda hoje há quem tome nessa situação de tragédia. Assim como tem lá o Capiberibe, assim como tem vários rios espalhados nesse país inteiro em que as crianças tomam banho nesse ambiente absolutamente insalubre que não é lama. Respeitem a lama, porque a lama mesmo, né, a lama do mangue, ela é o que há de mais poderoso na natureza. Né? Então, eu gosto de acreditar que na universidade a gente pode também produzir utopias. Eu tenho feito disso a minha militância de vida. Dentro de uma universidade da Amazônia. Dentro de um programa que virou nota 6. Não é fácil. Eu brigo dentro da Amazônia porque nós implementamos 2 linhas para povos indígenas. Nós temos na literatura e na linguística linhas de pesquisa específicas para povos indígenas. Vocês querem saber? Foi uma briga. Eu quase morri por causa disso, dentro de uma universidade da Amazônia. Você brigar por esse espaço de um saber local. Você é discriminado. Você é da Amazônia e você é discriminado dentro da Amazônia, dentro de uma universidade da Amazônia. Não tenho medo, não. Não tenho nem um pouco de medo, não. Então, eu acho que a gente vive as contradições dessas diferentes Amazônias. E quando o Marcos propõe utopias, no sentido muito polissêmico, né? A gente tem que pensar as utopias e as Amazônias em sentido muito polissêmicos, e há muitas formas de sentir isso. E muitas vezes é o desânimo, a tristeza, aquela situação de que não tem mais jeito. Eu sinto muito esse gosto daquilo que não tem mais jeito. Mas eu acho muito bom quando a gente consegue fazer alguma coisa. Que seja uma coisinha. Receber os alunos indígenas na universidade, garantir que eles tenham acesso e permanência, porque a minha universidade, no início, 95% dos alunos indígenas abandonavam, eles não chegavam até o final. E esse número está mudando. E eles estão entrando na pós-graduação. Tive a felicidade enorme. Fui orientadora da Márcia Cambeba, que terminou a tese. Fui orientadora da Flávia também, que é um orgulho para mim. Então, e mulheres, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, que é como eu me defino e como o meu corpo me define. Eu sou Ivânia Tupinambá, mas eu vivo sendo batizada como mulher negra, e eu sou mesmo. Eu trago em mim as pluralidades da Amazônia, com todas essas tristezas e esses desencantamentos, mas também trago em mim essa guerra. Vamos para a guerra, e o meu lugar de guerra é a universidade. E acho ótimo que depois o movimento indígena diga, não quero saber, não precisa universidade, isso aqui é território Mairi, eu não precisei me defender, eu não precisei falar nada, mas vai sair a tese. A tese vai sair. Então, fico feliz de estar aqui. Marcos, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer ter lido e ter feito a parte externa do livro. Acho que o Marcos é alguém que tem uma importância enorme na Amazônia hoje. Gosto muito de ouvi-lo falar, gosto muito do que ele faz. Acho que o que ele produziu já é muito... E, às vezes, fico querendo mostrar para todo mundo. O que ele faz é muito importante. Ele é também alguém da Amazônia, né? Eu não sou a favor de que só quem está lá dentro produza, porque lá dentro tem muita gente que é da Amazônia e é contra a Amazônia.
A gente precisa encontrar um equilíbrio dentro desse processo e vim para cá porque acho que é importante falar isso aqui, nesse lugar, nessa instância de poder. A gente está aí com a COP30 e quem está organizando a COP30 é a USP, não é a UFPA. Tem alguma coisa que está fora da ordem. Tá? Muito obrigada. Obrigado, professora Ivânia. E lembramos a todos que o livro Utopias Amazônicas pode ser comprado no site da Ateliê Editorial, www.atelier.com.br, e teremos o lançamento no próximo sábado, dia 22, às 17 horas, na Livraria da Travessa, no Shopping Vila Lobos, para o qual convidamos todos que nos assistem também. E para o encerramento do evento, o professor Marcos Colom. Bem, infelizmente, devido ao horário, a gente não vai ter um debate, mas o Carlos me deu sua missão de fechar aqui. É difícil para mim falar, né, do que esse livro representa. Foram um largo período, quase, aí eu diria, um bom 2 anos, né, e graças ao carinho da acolhida da Ateliê Editorial, o Plínio, que está aqui agora, né, e esse grande, eu diria, mecenas aí da arte, da publicação, dos grandes pensadores, e, enfim, a gente agradece muito o trabalho que ele tem feito, né, nessa rara, né, tarefa de publicar, porque fica ainda mais raro hoje em dia. Uma das coisas que eu me perguntava, né, vindo para cá, era qual a importância de publicar um livro hoje, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, porque há um processo nos Estados Unidos que é qual o valor da publicação hoje, né? Qual o valor, a importância disso academicamente falando, é publicar apenas para um avanço profissional, né? Muitos de nós sabemos que na academia a gente publicar é um requerimento, publique ou pereça, como diz em inglês. Mas uma das coisas que tem me norteado é não fazer qualquer coisa, simplesmente publicar por publicar. Né? Mas eu acho que a gente tem que deixar um legado, né, de ação, de gerar conhecimento. Eu publiquei recentemente esse livro que está aí na tela, que é o Amazônia em Tempos de Guerra, que retrata os 4 anos do governo Bolsonaro. E agora, né, é um livro publicado em inglês, publicado na Inglaterra, e agora a gente está, né, falando de utopias. Né? E tudo que foi dito, né, e tem muito, muito mais no livro, eu queria ressaltar, né, a presença de muitos, o professor Ribamar Bessa-Feira, que não pôde estar aqui por uma questão de saúde, que faz uma apresentação do livro. A gente tem autores do Peru, que é o próprio, né, Alberto Chirife, que fez um primeiro artigo do livro, o professor da Venezuela, que é o José Quinteiro, que fez um livro sobre o Acetopias, desde a perspectiva da Venezuela. Temos o prof. Alberto Acosta, do Equador, que fez uma contribuição também muito importante. O que a gente tentou fazer foi ter um escopo, né, de não somente representações da Amazônia e Panamazônia, também da arte, quando eu convidei o Aurélio, né, ele gentilmente aceitou. Nós temos, não somente como a Flávia mencionou, o professor Edna, né, Castro, temos também, né, a Fernando Michelet, temos também o professor João de Jesus Paz Loureiro, que faz um ensaio, eu diria que seminal, sobre a utopia indígena. Talvez um dos maiores poetas que eu posso ter dito que andei com ele, conversei, professor de um refinamento teórico, a poética do imaginário. E são todos os artigos são de uma finura, o Sancler, que, enfim, eu acho que a gente conseguiu trazer para esse livro, né, teriam outros convidados que infelizmente não entregaram, mas enfim, os artigos, mas acho que a gente conseguiu trazer um grupo de pensadores da região, pensando na região dentro da região. O Carlos Nobre, que contribuiu junto com outras, com a Natália e a Júlia, né, e tivemos também, claro, né, o Philip Ferside, o Renan, lá de Manaus, que vai estar conosco na semana que vem.
A gente sai daqui hoje, amanhã tem um lançamento no Rio, depois a gente volta para São Paulo, depois temos Belém, né, Manaus, Brasília, depois talvez em Tabatinga, ainda não sabemos. Mas eu queria terminar com uma anedota que eu escutei ontem, conversando com um colega, e tipo uma história africana, segundo me disseram. E era um menino que ele queria jogar, ele jogava pedras, né? Tinha pedra, jogava pedra para atingir a lua, né? Então todo dia ele continuava jogando pedra, né? E todo mundo dizia, mas rapaz, você não vai conseguir atingir a lua com essa pedra. Mas ele continuava jogando pedra todo dia. E claro, ele, com o passar do tempo, ficava mais forte, né? Atirando pedras. Né? Atirando pedras. E a moral da história é que, quando a gente fala de utopias aqui, a gente apresenta utopias sobre a Amazônia, como foi dito emocionalmente pelo Aurélio. A minha vivência, né, na Amazônia, eu sou do Nordeste do Brasil, sou piauiense, com muito orgulho. Filho de uma mãe negra, né, uma avó que tem, né, quebradeira de coco. Né, e lá a gente também, quando a gente está nesse lugar, a gente olha para a Lua e vê a Lua, né, às vezes o mais próximo, e a gente quer tirar a pedra que a gente pensa que vai atirar, né, chegar na Lua. E o que esse colega comentava comigo é que o importante é a gente não desistir de atirar pedra. Porque a gente pode, né, embora a gente ache que não vai alcançá-lo, a gente continua atirando pedra. E eu acho que o livro Utopias Amazônicas é uma forma de nós continuarmos, né, nessa jornada de alcançar. Né. Eu leio aqui uma nota que eu usei no livro, que é do Eduardo Galeano. Em Palavras Andantes, Eduardo Galeano conta que nunca, numa entrevista com um amigo, Fernando Birri, um jornalista, perguntou a Birri para que serve a utopia. Aí ele responde assim: ela está no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte se move 10 passos mais adiante. Por mais que eu caminhe, nunca a alcançarei. Para que serve a utopia? Ele pergunta. Para isso serve. Para caminhar. Então, eu acho que a gente, aqui, todos os autores, a gente deixa aqui esse registro, esse livro, como uma forma de nos ajudar a caminhar e pensar a Amazônia, como foi dito aqui pela Flávia, pela Ivânia, pelo Michelis, pelo Bruno. Né? E tem tanta coisa, eu fui anotando, tanta palavra, tantas frases, que é difícil falar. Né? Tudo que a gente sente, o turbilhão de dificuldades para colocar esse livro, trazer esse livro até esse ponto, foi muito difícil. O livro em si, como disse o Bruno, é uma utopia. Né? E ainda nessa mesma... Eu gosto muito de trazer isso, porque é muito importante nós estarmos nesse lugar aqui. E eu digo aqui assim, é importante destacar que o exercício coletivo de falar por muitas vozes em cada texto é também um movimento utópico, dentro daquilo que Geoffrey Delasnier chama de ecologia das ideias. No entanto, é fundamental reconhecer as vozes de pensadores que antecederam, indígenas e não indígenas, que reivindicam outros horizontes de perspectiva para a Amazônia e seus povos. Entre os indígenas destacam-se Antônio Braz Santana, mestre Jaripa, Geni Nunes, Eliane Potiguara, Márcia Cambeba, Zenaida Lima, Teshima Rui Cui, Célia Chacriabá, Raimunda Gomes da Silveira, Ribeirinho, Ailton Krenak, Davi Copenaua, Pajé Gabriel Gentil Tucano, Higino Tuiucá, Casé Agutu, Cacique Babau. Enquanto os não indígenas, podemos citar aqueles que de alguma forma se implicaram e se implicam com os povos da região. Eliane Brum, Carlos Valdo Porto Gonçalves, Darcy Ribeiro, Márcio Souza, Milton Ratum, Eduardo Vieira de Castro, Ferreira de Castro, Alfredo Landislau, Euclides da Cunha, Alberto Rangel, Inglês de Souza, Dalcídio Jurandir, Vicente Salles, Benedito Nunes, João Barbosa Rodrigues,
Couto de Magalhães, Gastão Cruz, Padre João Daniel, entre muitos outros. São ideias que se sustentam pela interdisciplinaridade de saberes e pela recusa de fronteiras epistemológicas, desafiando o monopólio de narrativas hegemônicas, abrindo caminhos para imaginação de mundos realmente outros. É desse lugar que saudamos, outra vez, Alberto Costa, Alberto Xerife, Aurélio Miquiles, Bruno Malheiro, Carlos Nobre, Edna Castro, Fernando Michelotti, Flávio Marinho Lisboa, Ivânia Neves, José Ângelo Quinteiro, José Ribamar Bessa Freire, Júlia Aieira, Natália Nascimento, Felipe Fersheim, Raimunda Monteiro, Renan Feito Pinto e Sancler Cordeiro. Essas utopias e esse livro iniciam a reconstrução semântica do conceito de utopia. E agora, como naquela primeira ordem de Omama, é necessário dizer: faça-se utopia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, professor Marcos Coulon, a todos os presentes, e reforçamos o convite para o lançamento na livraria da Travessa, no Shopping Vila Lobos, no próximo sábado, às 17 horas. Muito obrigado pela presença e uma ótima semana a todos.